Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Queco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, né? Com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário, o grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro. Tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, a mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? Bom, então em continuidade, claro, ao vídeo anterior, onde falamos de 1 Samuel, aqui a gente vai tratar do livro que é a sequência, né? E como eu falei também no vídeo anterior, esses 4 livros, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, também são conhecidos como livros do reino, ou livro do reino, porque justamente eles mostram essa transição entre o período dos juízes e o período dos reis das grandes monarquias de Israel. Então a gente vai começar a falar aqui de 2 Samuel. Vocês vão ver que é uma continuidade exata, é uma continuidade realmente super alinhada com o livro anterior. O livro, inclusive, se inicia comentando sobre o final do 1 Samuel, né, que é justamente aquela grande batalha que ocorreu entre filisteus e Israel, onde os dois acabaram se declarando vitoriosos, mas a gente teve ali a morte de Saul, do rei Saul, e de seus filhos. Então esse acontecimento, ele marca o final de 1 Samuel e o 2 Samuel, o início do 2 Samuel. Então aqui a gente está diante de um livro que ele é extenso também, né? Se a gente for pegar uma média dos livros da Bíblia, ele tem 24 capítulos. É uma leitura muito tranquila, é uma leitura realmente bem gostosa de se fazer, porque ela vai narrando com detalhes alguns acontecimentos, especialmente da posse de Davi como rei, né, o momento em que ele é aceito pela comunidade. Então,
Basicamente, segundo Samuel, trata disso, como Davi chega ao trono e quais são seus desafios ao longo dos 40 anos de reinado desse grande rei, considerado o rei dos reis, o maior de todos os reis de Israel. E também vai trazer um outro fato bastante interessante, né? E aí vocês vão compreender que, segundo Samuel, tem uma importância muito grande até para a ligação com o Novo Testamento, porque é aqui que é apresentada a profecia de Natã, que é aquela profecia que nos diz, né, que apresenta as informações recebidas ali por Javé, de que da linhagem e descendência de Davi, após várias gerações, né, virá um grande Salvador, um grande Messias, que, claro, no momento oportuno, lá no Novo Testamento, Jesus Cristo, assim é chamado, porque a palavra Cristo, que é uma palavra grega, quer dizer Salvador, quer dizer Messias. Então, os cristãos compreendem que esse grande Salvador da profecia de Natã é Jesus. Os judeus, não. Né? Essa é uma das grandes diferenças entre essas duas religiões, talvez é a principal das diferenças entre as duas religiões. Então, esse é o assunto de 2 Samuel. Como foi o reinado de Davi e como a profecia de Natã se apresentou à sociedade. E agora, claro, a gente vai aos fatos mais relevantes desse livro, né? Que é um livro, como eu falei, muito importante, especialmente por trazer esses dois pontos, né? O grande rei dos reis, né? Que foi Davi, e a profecia de Natã. Então, o primeiro grande fato relevante que o livro nos traz é justamente esse momento em que Judá aceita, em que Israel e Judá, né, eu sempre vou citar nesses momentos Judá, porque, como eu comentei em vídeos anteriores, Judá foi a tribo escolhida das 12 para ser a líder das demais. Então é como se eles tivessem ali uma função realmente de orientação das demais tribos. Então por isso que em muitos momentos eu vou usar o nome Judá, para que você também vá se habituando com isso. E é por esse motivo que os reinos depois, ali na frente, né, nos próximos vídeos, quando eles forem divididos, um ficou sendo chamado Judá, o outro Israel, justamente por essa importância da tribo de Judá. Somente por isso. Então, o livro se inicia, o fato mais relevante é essa aceitação do povo de Israel de que Davi era de fato o grande rei ungido. Então, com a morte que acontece de Saul e seus filhos, Davi assume o trono. Esse trono ele acaba não sendo algo muito bem visto, claro, por alguns descendentes remanescentes do anterior rei, né, do antigo rei que era Saul. Por mais que ele tenha morrido com aqueles filhos guerreiros, os principais, mas ele ainda deixou alguns herdeiros, ainda tinha deixado algumas pessoas de sua família. E Davi, no meio disso tudo, sempre com uma compaixão muito grande, né? A Bíblia sempre relata que Davi era um homem muito misericordioso, que tinha uma compaixão enorme. Mesmo com esses problemas todos que ele teve com Saul, ele ainda de fato e verdadeiramente se entristeceu com a morte. E também, de alguma forma, queria manter a família de Saul muito bem protegida. Só que acontece que um dos filhos de Saul, que sobreviveu, chamado Isbaal, ele tenta tomar o trono de Davi. Então ele arregimenta ali toda uma estrutura, se declara rei, mas após algumas batalhas e alguns enfrentamentos, Davi sai vitorioso em todas as circunstâncias, reafirmando a sua posição de grande rei ungido e nomeado pelo povo. E vocês já imaginam que o reino, por mais que ele estivesse muito forte militarmente, as terras tinham sido conquistadas em uma grande extensão, a economia estava em ascensão em Israel, mas vocês percebem ao longo aí desses últimos vídeos que sempre havia esses altos e baixos, né? Esses altos e baixos do povo saindo das orientações de Javé, né? Buscando às vezes outros caminhos diferentes dos preceitos. Então isso sempre causava algum desgaste entre Javé e o povo. E os intermediadores dessa contato, né, dessa orientação que Javé, Deus, fazia para seu povo, sempre tinha a figura nesse momento de Samuel e passou a ter também de Davi, né? Então o desgaste ficava muito grande. Então era muito comum que Davi fosse sofrendo algumas tentativas de queda, e aí depois ele se fortalecia e Javé ajudava ele a vencer. Então isso, infelizmente até, né, quando a gente olha para a história,
vendo Davi como um rei maravilhoso, uma pessoa misericordiosa, isso é um acontecimento que, idas e voltas, sempre acontecia. Nessa despertar, vou para o lado obscuro dos preceitos, depois volto à claridade. Basicamente isso. E claro, Davi, totalmente afirmado e reafirmado no poder. O grande primeiro feito de Davi, claro, além de vencer essas várias batalhas das pessoas que tentavam destroná-lo nesse primeiro momento, mas o grande primeiro feito de Davi foi entrar em Jerusalém e retomar a cidade. A cidade estava sob o poder dos jebuseus, né, um povo que havia atacado ali, tinha conseguido se manter em Jerusalém. Davi, com toda a sua organização e estrutura militar, entra em Jerusalém, expulsa esse povo e consegue fazer ali de Jerusalém o centro, vai tornando Jerusalém o centro de todo esse ambiente de Israel. E ali ele ergue diversas construções muito imponentes, algumas delas existentes até hoje. Então existe um lugar lá chamado Cidadela de Davi, ou Palácio de Davi, que foi erguido por ele, além de muitas muralhas que ajudaram a reforçar a segurança de Jerusalém. E como eu comentei, parte disso tudo ainda existe lá até hoje. Há alguns anos atrás eu tive a experiência de ficar dentro do Palácio de Davi, ali na Cidadela, o que restou da Cidadela de Davi por um tempo. Foi uma experiência realmente incrível. E num determinado momento eu fui ali sendo orientado por alguns judeus que estavam orando e eles me levaram até o túmulo dos restos mortais de Davi. Eles creem, claro, que é o túmulo real, verdadeiro, e sem nem saber onde eu estava indo, minha esposa acabou indo por um outro caminho que era apropriado para as mulheres. Eu estava com um grupo fazendo ali todo um reconhecimento daquela área e, para minha surpresa, a pessoa que estava comigo, né, era um sacerdote judeu. Ele falou: olha, aqui você está entrando num lugar que é muito sagrado para nós, é o túmulo dele, é onde Davi está enterrado. E tinha vários judeus ali, sacerdotes judeus fazendo uma série de orações, alguns rabinos, outros não eram rabinos, né, eram pessoas importantes ali na tradição judaica, e eu fiquei com eles ali por um tempo, orando, rezando e reconhecendo como tudo aquilo tinha sido deixado. Então foi uma experiência maravilhosa. E aí Davi vai cada vez mais deixando Jerusalém com a cara da grande cidade que sustenta Israel, a grande cidade que acaba se tornando a base de toda uma fé e que futuramente vai ser a base de diversas fés, né, de diversas religiões, como a gente sabe. Um dos motivos que faz com que a Arca da Aliança seja transportada para lá. Então, Jerusalém vai tomando essa proporção através das ações de Davi, das construções que ele faz ali, a ponto de levar a Arca da Aliança para lá. E claro, mais à frente será construído um grande templo para abrigar essa arca, como todos sabemos, o Templo de Jerusalém, o Templo de Salomão. Mas isso é assunto dos próximos vídeos. Então Jerusalém vai tomando essa grande proporção às mãos de Davi, né? Através das atitudes de Davi, através do reconhecimento e das orientações que Javé vai dando, dizendo, né, Jerusalém sim será a grande esposa de toda essa religião. Se ela tem um pai, que é Javé, terá também uma mãe, que é Jerusalém. Basicamente, esse é o contexto em que Jerusalém se torna o que é hoje. Porque antes disso, era uma cidade importante, grande, mas ela não tinha esse aspecto de centro religioso como se fosse o ambiente, a semente de toda uma fé. Ela passa a ter essa conotação com essa investida de Davi. E a partir desses relatos que o livro 2 Samuel nos apresenta sobre a transformação de Jerusalém nessa grande central religiosa que se forma e que é até hoje, logo após essas informações vem a informação da profecia de Natã, como eu falava no início do vídeo, informando que da linhagem de Davi, várias gerações depois, viria também um ungido, um Messias ungido, aquele que seria o grande salvador e libertador, que partia do sangue de Davi após algumas liagens para poder auxiliar Israel na sua grande, verdadeira e necessária salvação. Para muitos, este foi Jesus Cristo, para outros, não. Então hoje nós temos 3 grandes religiões que descendem de Javé, que descendem da crença do patriarca Abraão, que são as religiões abraâmicas, os judeus, cristãos e islâmicos ou muçulmanos.
Então a grande diferença dessas três religiões está justamente nisso, em crer em quem é ou quem não é o Messias Salvador. Basicamente, esse é um dos principais pontos que diferencia essas religiões. Os judeus ainda estão aguardando esse Salvador Messias, tem lá seus cálculos de quando ele virá, em que tempo, em que período. Alguns até acreditam que ele pode já estar no meio de nós, né? São vários relatos e várias correntes de conhecimento judaico que falam sobre isso. Os cristãos fervorosamente acreditam que esse Messias Salvador, o próprio Deus, é Jesus. E os muçulmanos, eles não creem no Messias Salvador. Eles creem de fato em que Muhammad, né, Maomé, recebeu como último grande profeta as verdadeiras palavras de Javé, que foram transcritas para o Alcorão no momento adequado, e que a religião, então, é a responsável por auxiliar o povo na busca da santidade. Então essa é a grande diferença dessas três religiões. Logo após a profecia de Natã, esse livro também relata o único momento onde Javé se entristece com Davi. Essa é uma informação que talvez alguns possam não conhecer, não é uma passagem tão utilizada em celebrações ou rituais dessas religiões, mas é uma informação muito importante. Foi o único momento em que Javé olha para Davi com descontentamento. Foi quando Davi ele acaba se relacionando com uma mulher fora do seu casamento, tendo um filho com ela. E aí essa mulher ela tinha um marido e Davi manda matar esse marido. Então por essa circunstância Javé olha para Davi e fala: mas o que você foi fazer, Davi? Né? Você é um servo de Deus, o meu ungido, né? Tomar uma atitude como essa. Então como penitência e sacrifício, Javé causa a morte do menino e permite que Davi depois tenha um outro filho da maneira correta e adequada, legalizando tudo isso. E o nome deste filho é Salomão. Para quem não sabia, Salomão ele nasce então deste acontecimento. E assim, vocês já sabem, né, que Salomão tem uma história muito importante que vai ser apresentada nos próximos vídeos. E é nesse contexto que Salomão veio ao mundo. Ele não é filho da principal esposa de Davi, ele é filho dessa outra esposa que Davi se apropria e consegue de fato gerar uma família. Salomão é aceito por Deus e também é visto por Javé como um grande líder que depois assumirá o trono. O livro, então, na sua continuidade, vai relatando outras diversas conquistas que Davi vai fazendo, não só estruturando a sociedade, deixando a economia muito fortalecida, as expansões territoriais cada vez mais intensas, a política está devidamente organizada, Jerusalém vai se estruturando como a grande cidade da região, ou seja, nos 40 anos de reinado de Davi, tudo que é possível de crescimento, de desenvolvimento e de atenção aos preceitos de Javé é feito. Por isso ele é considerado o rei dos reis. Os judeus, inclusive, têm em Davi, de fato, um dos grandes personagens de toda a sua história. São vários deles, mas Moisés, Abraão e Davi são talvez os três principais personagens da crença judaica, justamente pelo que Davi consegue fazer. E claro, diante de todo esse crescimento, de toda essa atenção que Davi consegue receber, ele também vai sofrendo várias tentativas de morte, várias emboscadas, tentativas de perda de parte do seu território, saques e tudo mais. E, em geral, Davi vai se saindo vitorioso em todas as circunstâncias. Claro que sempre apoiado e alicerçado pelo poder de Javé. E diante de tudo isso, um outro acontecimento também muito importante que é apresentado no livro, e ele tem de fato uma importância porque foi algo muito forte o que aconteceu. Davi tinha alguns filhos, um deles era Absalão, um nome também biblicamente muito conhecido. E Absalão, ele depois de alguns conflitos dentro da família, depois até de alguns casos de relações que não eram permitidas terem acontecido com familiares e tudo mais, Absalão ele se revolta e mesmo sendo filho de Davi, ele tenta dar o golpe no reinado, ele tenta tomar o trono do próprio pai. E isso acaba gerando um rebuliço muito grande, porque Davi se vê diante de uma situação muito conflitante. Houve, de fato, uma situação até de incesto na família de Davi, por parte de uma parte da sua família. Absalão, contrariado com isso, revoltado com isso, ele tenta então essa tomada de poder e ele acaba sendo morto.
em algumas das batalhas, em alguns dos conflitos onde isso acontece, o que deixa Davi muito entristecido, porque era o próprio filho dele, né? E isso acontece, claro, contra a vontade do próprio Davi, mas acontece. E, de fato, esse acontecimento marca também um posicionamento ainda mais forte de Davi, porque as pessoas começam a olhar Davi ainda mais com respeito, né? Poxa, o próprio filho da própria família cometeu erros, partiu para a batalha, tentou destronar o próprio pai, acabou morto. Então, e Davi tinha essa percepção de que ele era misericordioso. Então o povo sabia que Davi era misericordioso e tinha compaixão, ficava triste com os acontecimentos, mas ainda assim ele seguia firme e forte como o rei de Israel. E já nessa reta final do livro, ele vai citando outras diversas tentativas, especialmente dos filisteus, né? Como a gente já falou, os filisteus são aquela região que ainda hoje tem conflito com Israel, que é a região da faixa de Gaza. E o livro vai citando que várias outras tentativas de batalhas, de guerra, de incursões, de retomada de áreas continuavam e que Davi, até o final, se manteve vitorioso em todas as circunstâncias. Então isso, como eu falava no início do vídeo, foi algo frequente, né? E diante de toda essa grandiosidade, o livro termina com alguns cânticos e as últimas palavras de Davi, expressando o amor dele por Javé e a disponibilidade que ele teve ao longo de toda a sua vida em servir o Deus, que é o Deus de Israel. O livro não termina citando a morte de Davi, e aí a gente vai ter, claro, uma continuidade de toda essa história de 2 Samuel nos próximos livros. A gente vai falar primeiro Reis e segundo Reis nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um livro, como eu falei, muito interessante. Ele fala sobre essas circunstâncias todas em que Davi teve durante os seus 40 anos de reinado. Ele explicou para a gente também sobre a profecia de Natã, dizendo que um grande Salvador Messias iria descender da linhagem de Davi, e também nos falou sobre o nascimento de Salomão, que nos próximos livros se torna um personagem muito importante, até pela forma como acaba o reinado de Salomão. Que para quem não conhece, eu vou deixar aqui o suspense para que você acompanhe nossos vídeos ainda com mais fervor. Tá bom? Então, mais uma vez eu peço, se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, ative a sineta de notificação, compartilhe o nosso canal e o nosso vídeo com as pessoas que você conhece. E se você tiver interesse, claro, temos aí na descrição do vídeo 2 links. Você pode baixar o nosso livro, a Bíblia em Resumo em PDF, computador, tablet, celular, você pode levar para qualquer lugar e estudar, fazer uma leitura bem interessante. O livro é super suave, ele é bem tranquilo, tem uma escrita muito didática, muito fácil de ser compreendida, assim como eu vou tentando dividir aqui com vocês. E claro, se você quiser também comprar o livro, você fica à vontade. Dessa forma você vai estar ajudando o nosso projeto a chegar cada vez a mais famílias, a mais pessoas e ajudar as instituições aqui de Cotia, onde eu moro. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!